Pastor Edmilson Campos e Evade, mais uma vez. Bom dia, pastor. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Aliás, hoje nós temos um querido pastor da Maranata, e na Maranata, não sei se você sabe, não é a paz do Senhor, é Deus te abençoe. Então, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Bem-vindo, pastor Davi. Obrigado, pastor Edmilson. É graça e paz, cada um tem um jeito, né? Pastor Davi Martins, Maranata, um amigo. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, pastor Heber. Bom dia, Bruno, que está aqui nos ajudando. Bom dia aí o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, né, vendo. E bom dia, pastor Edmilson Campos. Eu sou da paz do Senhor Jesus, eu sou do Deus te abençoe, eu sou da graça e paz, né? Cada igreja com o seu costume. Mas eu quero agradecer demais a Deus por estar aqui. E pastor Edmilson Campos é um grande amigo. Pastor Edmilson Campos é um 3 em 1, pastor Heber. Ele é um amigo, ele é um irmão, é um pastor do meu coração, um homem que tem sido uma bênção na minha vida, assim como os irmãos, os pastores aqui da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, que tem ido lá pregar na Maranata do MEI e outras Maranatas, tem sido uma bênção. É uma coisa tão gloriosa, tão poderosa, né? Ter a salvação em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo tem dois viés, que ela é tão poderosa, tão gloriosa, é muito simples. Tão simples que muita gente complica. É só isso que tem que fazer? É só aceitar? Porque ele falou que a fé vem de Deus, a salvação vem de Deus, a justificação vem de Deus. Sim. Então é só a gente crer, né, e aceitar. Isso é bom porque não tem a ver com meritocracia. Muitas vezes você já teve essa experiência de alguém falar assim, e aí você vai para o céu, você é salvo, aí você fala, sou salvo em Jesus Cristo, um dia eu vou morar no céu, eu vou viver eternamente com Cristo. Você está sendo arrogante demais. Não, é porque nós entendemos que tudo isso vem de Deus. O texto que nós vamos discutir aqui, falar algumas coisas sobre ele, não vai ficar parado nele, sendo, Romanos 5, justificados mediante a fé. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nem a fé que nós temos, ela é a coluna dessa justificação, mas sim o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque até a fé que nós temos vem dele. Então o assunto aqui não é meritocracia. Boa. É graça de Deus. Eu acredito que cada ser humano tem um tribunal da alma, né? Um tribunal. Então ele tem um senso de justiça ali, de certo e errado. E é difícil a pessoa absorver a ideia, pelo menos estou falando lá no mundo, de que alguém que cometeu um delito e às vezes um crime, né, se converta, e claro, estamos falando de conversão genuína, mas converta e passe a viver, e na cabeça dele entra pior ainda, quando ele é aceito dentro de uma igreja, né? Como que esse cara vai ser aceito aí? Olha que esse cara roubou, esse cara estuprou, esse cara, enfim, fez tanta coisa. Então esse senso de justiça, quando fala de graça de Deus, justificação, contraria, né? Vai de contramão disso aí, né? Você vê isso em duas passagens na Bíblia, você está falando, pastor. O próprio apóstolo Paulo passou por isso. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e o Senhor, né, aparece para Ananias e manda ele até Paulo, Saulo, que seria o apóstolo Paulo. O Ananias titubeou, mas como, Senhor? Esse homem matou o teu povo, esse homem fez isso. Não vai, porque eu vou ter uma grande obra na vida dele. E o próprio Paulo teve que defender o seu apostolado, porque muitos não creram na sua conversão. Você querer entender com a sua mente humana a justificação, a salvação em Cristo Jesus é muito complicado. Muito complicado. Você precisa entender pela fé e por meio das Escrituras. Você consegue se colocar, ele está todo errado, no irmão do filho pródigo, o cara que ficou e o filho que ficou. O filho que saiu, o filho pródigo, pede a parte da sua herança. Ele já matou o pai estando vivo. Eu quero parte da minha herança. Então o pai foi lá, repartiu os bens, e ele saiu, ele gastou tudo dissolutamente. Um dia ele caiu em si, ele quis voltar para a casa do pai. Aqui, vamos tirar a graça, vamos tirar a justificação e salvação. Na verdade, é justo esse homem voltar, receber um bezerro cevado, um anel, sandálias, se veste nova. Quando ele volta, ele está pegando algo que era do irmão que ficou. Então não é justo isso.
Na contabilidade humana, isso não é justo. Tanto é que o irmão reclamou. Mas o assunto aí não é justiça, é graça, é justificação, é salvação. Então, quando a gente entende assim, a gente olha um irmão que se converteu hoje. Eu estou há 5 anos pedindo para Deus me batizar com o Espírito Santo. 10 anos. O irmão se converteu semana passada. Vai no próximo culto de consagração e Deus batiza ele com o Espírito Santo. Mas como? Se eu estou aqui há tantos anos te servindo, como que eu estou há tanto tempo orando para casar? Isso é graça. Tem nada a ver com justiça na nossa ótica, né? Filhinhos, escrevam essas coisas para que não peque, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Somente a partir da lógica da fé em Jesus que a gente consegue compreender alguma coisa da graça, né? Captar e viver a graça somente através dessa lógica aqui, da lógica da fé em Jesus. Se você olhar pela lógica humana, você não alcança. Não alcança. É o que você falou. Você vai inclusive, requerer uma revisão de... Peraí, esse cara, né? Deus, dê uma olhada aí, acho que você está errando. E se você entender isso pela lógica, Deus já te perdoou e você não se perdoa. Tem isso Também. O filho pródigo, o que ele falou? Ele, caindo em si, ele voltou para a casa do pai e ele disse: eu só quero ser um dos trabalhadores. Ou seja, ele não se sentia digno de receber o perdão do pai, o abraço do pai, o carinho do pai, dormir na mesma cama. Se você está aí, você pecou, você errou, tá certo, você precisa se entristecer. O pecado, a tristeza precisa acontecer. Mas não coloque a carapuça de desviado. Boa. O Senhor Jesus vai te receber de volta, já te recebeu, te perdoou e dos teus pecados não se lembra mais. Eu acho muito interessante também, nós temos o costume, às vezes, de colocar as pessoas no céu e, ao mesmo tempo, no inferno, de acordo com a nossa lógica, né? É lógico, eu convivo com um irmão da minha igreja, uma pessoa abençoada, cheia de fé, tem um testemunho, eu vou fazer um sepultamento desse, né? E vou lá, é lógico, falar do testemunho daquela pessoa. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande para não julgar. Se você olha a crucificação, tá lá Jesus com 2 ladrões, um de cada lado. Você olha de longe, você olha assim, ó, Jesus foi para o céu e aqueles 2 bandidos foram para o inferno. E você não estava perto. Seria justo. Seria justo. 2 bandidão morreu, foi para o inferno. A gente coloca as pessoas no inferno, né? Mas você não estava lá perto para ouvir o coração daquele ladrão, a fala dele, o que ele falou. Ele não ouviu a conversa. Não ouviu a conversa. A fala do ladrão da pregação. Nunca preguei sobre isso, não. Nunca preguei, mas da pregação. Nós estamos aqui segundo os nossos feitos, ou seja, eu fiz coisa de errado. Mas esse nenhum mal fez. Jesus não fez nenhum mal. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Falou que Jesus tinha um reino, poderia se lembrar dele, que Jesus era rei. Aí o Senhor fala, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele camarada inaugurou o paraíso, né? Aí você estava olhando de longe e mandou para o inferno. Vamos outro que a gente poderia colocar no céu? Eu acredito que esse é um ícone da graça, né? Que, por exemplo, isso aqui é graça. Um ex-ladrão. Ouvi um pregador falando assim, o ladrão da cruz não foi pro céu, foi o ex-ladrão. Foi o ladrão. Que o ladrão não entraria. E o contrário, a gente mandaria ele para o inferno. E o contrário também é verdadeiro. Se você vê de longe alguém andando com Jesus, cuidando do dinheiro de Jesus, sendo auxiliar principal de Jesus, e dando um beijo em Jesus... Esse cara é altamente. Ele foi para onde? Ele foi para o céu. Mas era Judas. Então nós temos que... tem um pastor amigo meu que ele fala o seguinte: o céu vai ser um lugar de surpresas. Pessoas que você acharia que não estaria lá, vai estar. E pessoas que você daria tudo que estaria lá, talvez não esteja. Porque Jesus, quando se aproxima, ou uma pessoa se aproxima dele, ou ele se aproxima da pessoa, porque tem os 2 movimentos. Tem alguém que se aproxima dele arrependido, mas tem Jesus que muitas vezes, milhões de vezes, e através de nós, se aproxima de um pecador, e essa pessoa se constrange tanto e se arrepende. E aí Jesus tem uma fala como essa: vai, não peques mais. Ele não atirou a pedra porque ele próprio é a pedra angular, né? Quando a gente se aproxima de Cristo, as nossas mazelas,
os nossos pecados, todas as mazelas que nós temos, o Senhor perdoa. Uma vez eu ouvi alguém falar, eu achei interessante isso. Eu consigo entender a ira de Deus. A ira de Deus eu consigo entender. Olho por olho, dente por dente. Errou, tem que pagar. Né? Fez o mal, você merece também receber o mal. Eu consigo entender a ira. Mas a graça e a misericórdia eu não consigo entender. É demais para eu entender. E é verdade. Não tem como entender a graça imensurável do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus para conosco. É por isso que o texto áureo da Bíblia, o texto principal, é João 3,16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que de tal maneira soa forte, né? De tal maneira. Tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Simples. Se a Bíblia pode ser resumida no versículo, seria João 3,16. Eu estou me lembrando, pastor Edmilson contou umas 4 histórias, eu não contei nenhuma, então vou contar uma aqui. Tem uma historinha interessante que fala muito bem da graça e da justificação de Jesus. O camarada morreu, aí ele foi para o céu. 50 anos, ele morreu num acidente, chegou no céu. Isso aqui não é Bíblia não, tá? É uma historinha pra gente entender. Aí tinha um anjo e barrou ele na porta. Calma aí, peraí. Isso aqui é o céu, isso aqui não é bagunça não. Não é assim não. Não é assim não. Isso aqui pra você entrar, você tem que ter um mínimo de pontuação. E qual é o mínimo? 100 pontos. Aí o cara lembrou da vida dele na terra e falou, 100 pontos eu devo conseguir. Então me conta aí da sua vida, o anjo perguntou. Aí ele falou, tem 50 anos, eu casei novo, casei com 20, 30 anos de casado. Nunca adulterei a minha esposa e nunca desejei outra mulher. Quantos pontos? Aí o anjo, rapaz, você foi top lá embaixo na terra. Você ganhou 4 pontos. Que isso, rapaz? 4 é muita exigência. 4 pontos? Mas peraí. Olha, eu trabalhei com dinheiro, eu trabalhei numa grande estatal. Depois eu fui candidato a um cargo político. E fui político durante 15 anos na terra. Honestíssimo. E no Brasil. Aí no Brasil, debaixo da linha do Equador. Quantos pontos? Ele falou, achou que ia estourar a banca, né? Aí o anjo, rapaz, você é político, trabalhou numa grande estatal, fechou grandes contratos. 2 pontos. Ele, 2 pontos? Só a graça. Agora você pode entrar. Ou seja, tudo que o camarada fez. Quando ele falou só a graça, aí o anjo pode entrar, porque é pela graça. Gostou da historinha? Muito boa, né? Foi boa a história. Me lembra. Tem que haver um reconhecimento. Essa justificação, ela é acessível, essa graça de Deus presente sempre. Mas se o homem não se considera um pecador, se auto-justifica, ele não vai alcançar. Né? Eu costumo dizer que quem pede perdão não se justifica. Não se justifica. Eu te joguei esse copo na tua cara porque você jogou o microfone na minha. Me perdoa? Não. Quem pede perdão não se justifica, vai dar ruim. É isso aí. Vai dar ruim. O Davi era um cara formidável, né? Fazia algumas loucuras, mas era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi era como é que se diz? Corrigido, Davi não se justificava. Eu pequei, eu errei. Natan vai dar uma correção em Davi, eu pequei. Ele numerou o povo, eu pequei. Lá no Salmo que ele pede perdão, né? Eu pequei. Tem misericórdia de mim. Torna a dar-me a alegria da salvação em momento nenhum. Também, Senhor. A Betseba foi tomar banho lá no terraço dela. É difícil, a carne é fraca. Em momento nenhum Davi se justifica. Nós precisamos saber que nós somos miseráveis pecadores, né? E pedir perdão e se arrepender, que o Senhor vai nos agir na nossa vida com graça. Pastor Davi. As minhas considerações finais, eu me lembrei, eu li um texto muito rico de um autor que a gente gosta muito, as igrejas evangélicas, todas são unânimes quando falam dele, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele falou uma coisa que eu achei muito legal e muito interessante. Ele fala que a salvação tem a ver com 3 aspectos: justificação, santificação e glorificação. Justificação, santificação e glorificação. Vou deixar a justificação por último, que é o nosso assunto. Aí ele fala assim, salvação tem a ver com hoje, com o presente. Nós somos salvos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós.
né? Cristo nos justificou, agora nós temos graça de Deus para Deus nos abençoar e nós combatermos as obras da carne. Então tem a ver com hoje a santificação, do poder do pecado. Glorificação tem a ver com o futuro, né? Nós somos salvos da presença do pecado. Agora não tem mais tentação, não tem mais pecado. Estaremos com corpos glorificados para sempre com o Senhor. E a justificação, nós somos salvos tem a ver com o passado, da condenação do pecado. Agora nós estamos em Cristo. E em Cristo, nenhuma condenação há, mas em Cristo Jesus. É perfeito, um bom fechamento aqui, lembrando dessa visão aí, pastor Hernandes. Que bom. Pastor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, pastor Heber. Um beijão aí, abração na Assembleia de Deus, bom sucesso. Pastor Jaime Soares, Deus abençoe o senhor.